Olá, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow para vocês, né? Eu trouxe aqui, a pirâmide de Maslow, ela vai falar sobre as necessidades básicas, né? E eu trouxe essa ideia de falar sobre a pirâmide de Maslow, porque hoje eu tive um atendimento com uma paciente que foi bem interessante, e ela estava conversando comigo sobre as necessidades dela, né? Vocês sabem que a gente tem falado muito sobre percepção e cada um interage com o mundo de acordo com a própria percepção. E a percepção está ligada ao significado que nós damos às coisas, né? E às vezes eu sinto uma tristeza e isso significa que, né? Ou eu sinto uma alegria e isso significa que, né? Eu vejo um carro vermelho e isso significa que o cérebro nosso é ligado, é atrelado a significados que nós dentro das nossas vivências, nossas percepções, a gente deu a essas coisas, esses objetos, esses acontecimentos, aos sentimentos, às emoções, enfim. E toda a nossa percepção é ligada à sensação que aquilo nos causa, né? E essa sensação é muito atrelada às nossas necessidades básicas. E as nossas necessidades básicas, a gente tem as necessidades básicas infantis, que eu vou colocar para vocês também, mas hoje eu vou falar da de Maslow, que é a necessidade humana, a pirâmide das necessidades de Maslow. Abraham Maslow, ele foi um dos primeiros psicólogos a estudar, né, o que fazia as pessoas felizes, né, e quais hábitos faziam as pessoas estarem felizes, né. E aí, ele colocou a pirâmide de uma forma que as necessidades elas estão de baixo para cima a serem cumpridas, né, da base para a estrutura final, sendo que, enquanto você não preenche as necessidades básicas da base, você não pode chegar a pensar nas principais. Eu conheço pessoas que racionalmente falam, não, eu preciso arrumar um emprego, ganhar dinheiro, eu quero ser rico, mas quando a necessidade básica de base lá, básica do final, não está completa, infelizmente as pessoas não vão, o cérebro não está pronto, não está desenvolvido ao ponto de conseguir fazer com que elas alavanquem essas necessidades. Então, por exemplo, né, uma paciente que é presa na infância, que está presa na estrutura infantil, e como é que a gente reconhece isso? Primeiro, pela inflexibilidade do nível de percepção, inflexibilidade cognitiva, né? Ela está presa na infância, ela não consegue sair no máximo até o segundo grau da pirâmide, né? E esse segundo grau da pirâmide vai fazer com que ela busque sempre sobre sobrevivência e segurança. Então, tudo dela vai ser atrelado a isso e a necessidade de ter o pai e a mãe ou os cuidadores perto o tempo todo. Então, por exemplo, vou fazer uma prova difícil, aí eu ligo para minha mãe para me acalmar. Eu vou começar um trabalho, eu ligo para o meu pai para conversar com ele, para ele me acalmar, né? Eu vou passar por um vestibular de faculdade, uma prova, um teste, né? E eu conheço adultos que agem recorrendo aos pais, contando a vida para os pais, contando o que está acontecendo na casa, né, na família, dentro da família, para os pais, né? Às vezes tem uma briga com a esposa, uma briga com o marido, vai lá, corre para a mãe, corre para o pai. Então, essa coisa de correr para a mãe, correr para o pai, significa que a estrutura está presa ali na pirâmide dos dois primeiros níveis, né? Os dois primeiros níveis, que seria sobrevivência e segurança. Então, a sobrevivência seria medo de passar fome, medo de sede, dificuldade em repouso, ou necessidade de repouso, a necessidade de sexo, que, pasmem, quando a criança está presa na infância, ela não tem a necessidade de sexo dela é baixa, e o que acontece é que ela nem vê graça e nem prazer no sexo. Então, isso já é um parâmetro quando a pessoa diz, eu faço sexo porque tem que fazer, porque eu não gosto, é porque ela está presa ali, naquela parte da pirâmide, da sobrevivência. Tá? Eu faço porque é necessário, senão meu marido vai embora. Ou eu faço porque minha esposa quer, senão eu não faria. E coisas desse tipo, tá? Respiro, termorregulação. Termorregulação seria a ansiedade muito grande, a pessoa que fica em estado de ansiedade ao ponto de o corpo ter tremor, de ter ataque de pânico. Então, tá preso ali, na sobrevivência, né? Então, aspecto de segurança, né? Que seria senso de segurança, estabilidade, proteção, família e trabalho. Então, até essa segunda, então a pessoa que não sente que ela está segura para sobreviver, que a fome, a sede, o repouso, a respiração, o básico está cumprido, ela não consegue passar para o segundo nível. Seria sensação de segurança, estabilidade, proteção, família, trabalho, né? Arrumar um trabalho. Tem pessoas que ficam presas e não conseguem arrumar um trabalho ou não ficam em nenhum trabalho, porque elas estão presas na sobrevivência ainda. E a sobrevivência está muito atrelada que as pessoas precisam me dar, não sou eu que tenho que trabalhar para.
as pessoas, né, o meu pai, minha mãe, meus amigos, né, o mundo, o governo precisa me dar sobrevivência. Então está preso ali. E a segurança vai para o senso de segurança, estabilidade, proteção, família, ter uma casa, ter um lugar para morar, pagar a conta, né? E aí passa para o segundo nível, que é segurança, segurança principalmente financeira, material. Depois passa para o social. Quando entra nesse processo de segurança social, segurança financeira, proteção, sentir que a casa é habitável, né? Que está num lugar confortável, aí sim passa a se sociabilizar, que seria a fase da adolescência, que é onde o outro, né, o externo, tem mais valor para mim do que a opinião do interno ou da família de origem, né? Então, é afeto, amizade, aceitação, compreensão do próprio modo de ser, da própria personalidade, do próprio self, vamos dizer assim, né? Individuação. Então, nesse setor, a gente já está no estágio de adolescência. Eu vou para vocês esses estágios para vocês entenderem que tem gente de 60 anos que está preso lá no estágio infantil inicial, tá? Então, só para vocês entenderem. E o cérebro vai perceber de acordo com cada fase que você está. Depois a gente tem a estima, que é quando a gente passou da aceitação social, que é a adolescência, a gente entra na fase da estima, que é a fase da autoestima, respeito ao outro, respeito a você, respeito à opinião do outro, respeito à sua própria opinião, saber dizer não, conseguir enfrentar desafios, conseguir se posicionar perante as coisas que você não concorda, sem criar grandes rumores, tá? E produtividade, sou produtivo, consigo produzir coisas, consigo criar coisas, eu agrego valor a algum processo, eu tenho uma profissão reconhecida, cheguei a uma determinada profissão. Então, isso é a estima por si próprio, pelo mundo, pelo universo, e depois autorrealização, que é o último estágio, né? Então, tem gente que vai lá para o budismo, vai para a espiritualidade, porque está buscando autorrealização. Não adianta buscar autorrealização, que é o topo da pirâmide, se você não percorreu esses níveis aí da pirâmide de Maslow. Isso já é comprovado cientificamente, né? Todas as evoluções dos seres humanos vêm com essas condições. E a gente, essa pirâmide, ela não era assim. Na época pré-histórica, por exemplo, o principal era a sobrevivência. Aí depois a gente foi desenvolvendo o cérebro e automaticamente foram criando outras necessidades que fez com que a pirâmide crescesse. Então, o último grau, que é a autorrealização, é a moralidade, a verdade, o jiu-jitsu, que é o julgamento, a serenidade, a criatividade. E quando a gente fala de jiu-jitsu, julgamento, não é julgar o outro, ao contrário, é ter a habilidade de percepção flexiva. É saber que o outro está percebendo aquilo porque ele está ali. Você está percebendo aquilo porque você está aqui, né? E cada um dentro da sua casa tem as suas janelas. E vai enxergar só de acordo com o que a janela representa para essa pessoa. Da outra casa, você tem outra visão, de acordo com a vivência de cada um. E esse respeito, esse senso de respeito, cria a maturidade, a fase adulta, né? Onde você é um ser humano no mundo que colabora com a sua particella di niente, né? Com a sua partícula de nada, com o todo. Então, essa é a pirâmide de Maslow, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.